começando a falar dessa, de quem a gente não escapa, com quem a gente convive, de quem a gente não gosta e involuntariamente muitas vezes participa. Ela, a burrice. Segundo o dicionário que vem direto para a gente pelo nosso novo pai do Google, quer dizer, o novo pai dos burros, o Google, burrice é qualidade, caráter ou condição de burro, falta de inteligência, asnice, burreza, burriquice. Ação própria de burro, falta de inteligência, burriquice. Dislate, inépcia, asneira, asneirada, asnice, babaquice, baboseira. Em curtas e grossas palavras, burrice é a falta de inteligência. E quando falta inteligência, sobra criatividade, sobra, como eu digo muito pro meu filho, ideia de jirico e sobra principalmente motivo para a gente se alegrar, voluntária ou involuntariamente. A burrice é uma parte tão presente na vida do ser humano que recentemente a gente ganhou o efeito Dunning-Kruger, que é o efeito que caracteriza o fato de uma pessoa que não conhece o assunto acreditar ser uma expert no mesmo, mesmo sem nunca ter tido experiência, estudo, prática, qualquer coisa. Nós temos há muitos anos ditados populares que falam sobre a burrice, sobre o risco da burrice, sobre os burros, sobre os idiotas, que é uma categoria dos burros. Os burros também se subdividem de acordo com a sua utilidade para a sociedade, ou inutilidade. Mas uma das que eu lembro, por exemplo, é os idiotas vão dominar o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. E o que me traz a essa força maior, essa força motriz que quase rivaliza a fofoca na nossa sociedade como cola que mantém os relacionamentos juntos. A burrice funciona como um alívio cômico que une todos nós rindo em propósito único da desgraça alheia, seja ela das mais variadas naturezas. O que me traz, nesse momento, a um motivo de eu ter levantado o assunto da burrice. Eu queria falar sobre o Prêmio Darwin. Vocês já conhecem o Prêmio Darwin? Já ouviram falar? Darwin, todo mundo está meio familiarizado, mas só para frisar e relembrar, ele é mais conhecido pelo trabalho dele em A Evolução das Espécies. O Prêmio Darwin, em contrapartida, ele foi criado, segundo a própria descrição dele que está ali no primeiro parágrafo. O Prêmio Darwin dá honra àqueles que jogam cloro na piscina genética da humanidade, acidentalmente retirando o seu próprio DNA da mesma durante um clímax espetacular de uma grande ideia que deu muito, muito errado. Ou seja, a ideia de jirico levada às últimas consequências, a burrice levada a cabo, a falta de cérebro ostentada até o último segundo e além. É o que dá o motivo para aquela famosa distorção de ditado: quando se está à beira do abismo, o que se pode fazer é dar um passo à frente. Estamos falando de um prêmio dado às pessoas que dão um passo à frente à beira do abismo, mas que não dão simplesmente esse passo à frente, dão esse passo à frente à beira do abismo de maneira histórica, de maneira única, de maneira espetacular, de maneira icônica. Praticamente estamos olhando para todos os triplos carpados, os triplos twist carpados da história da humanidade quando se trata em remover o próprio DNA da piscina genética da humanidade. Senhoras e senhores, o Prêmio Darwin, e vou dar alguns exemplos para que não fique apenas na nossa ideia. Temos os vencedores de 2022. Você está usando uma armadura corporal em uma zona de guerra. Você encontra um MacBook abandonado. Você quer o MacBook. Onde escondê-lo? Com reflexos rápidos, um soldado russo deslizou aquele MacBook no bolso da armadura do peito, substituindo uma placa balística projetada para salvar sua vida.
Ele foi morto em Irpin e seu corpo foi recuperado, proporcionando uma gargalhada calorosa a toda a Ucrânia. Instant Karma. Eles também encontraram um iPad roubado. Quer saber onde o iPad estava escondido? Meu Deus, uma pessoa no meio de uma zona de guerra olha um MacBook e por um momento pensa, nossa, balas, bombas, armadilha, vou aproveitar e levar para mim. Onde vou esconder? Deixa eu tirar esta placa à prova de balas e colocar esta merda. Porra, podia ter feito um Ctrl Z rapidão. Meu Deus! O tamanho da jumentice é impressionante. É sempre impressionante. História de pastor também tem de monte no Prêmio Darwin. Em 18 de março do ano passado, navegar no lago Seminole foi uma delícia para Sean e seu amigo, até que seu barco começou a afundar e ele não tinha colete salva-vidas, mas não se preocupe. Outros velejadores no lago ligaram para a equipe de resgate do xerife do condado de Pinellas e, na tarde de sexta-feira, pouco depois das 14 horas, eles estavam seguros em terra novamente. Catástrofe evitada, beije a terra. Mas o pastor Sean, 39, evidentemente queria mais do mesmo. Ele chamou um amigo para levá-lo de volta ao lago, para que pudesse resgatar o navio em perigo. Ok, isso é compreensível, mas, novamente, sem colete salva-vidas. Por volta das 17h30, o pobre pastor tentou se transferir para o pequeno barco e virou. Não é tão fácil pular de um barco para o outro, certo? Principalmente quando um já está naufragando. Agora o pobre pastor Sean está definitivamente bêbado. Acho que colocaram um soaked no original, encharcado, sem colete salva-vida e incapaz de nadar. Meu Deus, com certeza seu amigo tentou salvá-lo, mas não conseguiu tirar o pastor. E por que ele não conseguiu tirar o pastor da água? Porque é super complicado colocar um corpo em um barco. Requer força e prática. Os marinheiros aprendem a segurar o colete salva-vida e içar a pessoa com força. As pessoas não têm alça. O xerife do condado chegou às 17h42. E os mergulhadores de resgate procuraram por 4 horas finalmente localizar o corpo. Mano, declararam que drogas e álcool não estavam envolvidos. Foi só burrice mesmo. Foi só jumentice. Vamos lá. Um jogador de futebol atropelado por uma lápide em 13 de maio de 2022, em Maiorca, na Espanha. O profissional de futebol holandês Murad Lamrabat, um jogador profissional de futebol holandês, estava ansioso por uma pegadinha de férias, pular de um penhasco no oceano, pensando minha força atlética vai me levar para as belas águas azuis 30 metros abaixo. Ele instruiu seus parentes a filmar o feito fatal. Soltou um uivo triunfante e foi enterrado no abismo. Tenha em mente que 30 metros é alto mesmo para mergulhadores experientes, que 10 metros é uma distância horizontal necessária para atingir águas profundas a partir dessa face do penhasco. E essa velocidade, calculando o impacto, é de 88 km por hora. Caraca. Esse salto doentio se tornou uma queda livre nas rochas do mar abaixo, porque nem mesmo um grande jogador de futebol pode pular 10 metros na horizontal, adicionando seriedade à lesão. A velocidade do impacto foi igual a ser atropelado por um veículo na rodovia. O atleta holandês morreu na salmoura aos 31 anos. Um caso perdido. Mano, é sério, a pessoa simplesmente não. Meu Deus, ele simplesmente afundou e não voltou. Ah, não, tombstoning. Nossa, eu não sabia disso. Tá, então tombstoning é cair de uma altura alta o suficiente que era para você machucar, mas você cai aerodinamicamente para tentar não se machucar. Meu Deus! Só me entra na cabeça, por quê? Pra quê? Eu achei que eu não fosse
ficar embasbacado com as mortes do Prêmio Darwin, mas elas ainda me impressiona. E tenham em mente que para impressionar o tetraplégico por conseguir morrer no acidente, você precisa de muita coisa. Porque não tem muita coisa no mundo que vai me surpreender hoje em dia. Mas, mano, esse é o último que eu vou ler antes de chegar no motivos de estarmos aqui reunidos. 2 de janeiro de 2022. Havaí. O homem tinha 75 anos, mas ainda estava pronto para uma surtada fora dos limites no Parque Internacional dos Vulcões. Como morador da cidade vizinha de Hilo, o caminhante mais velho estava bem ciente do perigo distinto da lava derretida. Provavelmente tinha uma foto de Pompeia na parede. No entanto, essa caminhada à meia-noite passa por um aviso: você vai morrer. Sinal, todos os locais sabem melhor. Parecia sensato para ele. Que legal ver o brilho vermelho quente de lava à noite, certo? A lava hipnotizante foi o canto da sereia que atraiu o velho para uma visão magnífica e uma morte à meia-noite. As leis naturais não têm piedade, comentou o falecido autor Robert Heinlein ao infeliz sujeito vencido pelo vulcão, quando ele acordou da vida após a morte. Por meio dessa, sugiro que este homem é digno de um prêmio por sua estupidez de sangue vermelho. E depois de gente que pula para a morte, anda para a morte, que nada para a morte, eu queria falar do quê? Eu queria falar que, assim, eu acho que eu nunca me senti tão honrado de acompanhar em tempo real a criação de um candidato a prêmio de tamanha grandeza. Porque eu acho que esse é um dos maiores concorrentes ao Prêmio Darwin que a gente tem no ano e me impressionaria se não ganhasse. De verdade. Vocês estão ligados em todo o rolê do submarino da semana passada? 5 pessoas foram presencialmente visitar o Titanic, o naufrágio, o local do naufrágio, os restos do Titanic, e não voltaram. Entenderemos agora quem e por quê. Os 5 ocupantes do submarino Titan morreram durante o mergulho feito para visitar os restos do Titanic. A informação foi confirmada pela empresa que operava o equipamento e posteriormente pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Equipes de resgate correram contra o tempo para localizar o veículo que desapareceu no último domingo, dia 18, no Oceano Atlântico, próximo a Newfoundland, no Canadá. O submersível fazia uma expedição até o naufrágio do Titanic, localizado a 3.800 metros de profundidade no fundo do mar. Um mergulho completo até o naufrágio, incluindo a descida e a subida, leva 8 horas no total. A Ocean Gate cobrava 250 mil, cerca de 1,2 milhão de reais, por pessoa pela expedição de 8 dias, que sai do Canadá para ver o famoso naufrágio. Não, peraí. Aí já tô vendo uma propaganda do serviço que não pode nem existir. Porque a ideia era eventualmente transformar numa linha comercial de turismo que fizesse esse trajeto, e esse foi o primeiro tipo teste live com pagante, que não era nem para ser teste com pagante ainda, mas é que mandaram embora pessoas que estavam preocupadas com a segurança. Cara, eu ia falar tudo isso depois, mas o jeito que foi escrito aqui já me levou a esclarecer agora, porque não tem cabimento. Não é uma linha de turismo, um ônibus da CVC que vai todo ano para Caldas Novas, e um desses ônibus que vai para Caldas Novas, pô, sumiu esse ônibus aqui, mas fazer o quê, né? Caraca, não, foi uma cagada astronômica promovida por um irresponsável com sede de lucro que terminou como não tinha jeito de escapar. Assim, a partir do momento que ele fez as escolhas de segurança, de equipe, de tempo, assim que ele fez as escolhas comerciais, o cara selou o destino de todo mundo.
Não tinha mais como. Meu Deus! A tripulação do submersível Titan, que pertence à empresa OceanGate, perdeu contato com a base 1 hora e 45 minutos após submergir, nem 20% da viagem. Segundo a Guarda Costeira Americana, equipes de busca dos Estados Unidos e do Canadá participaram da operação de busca pelo submersível. Na tarde dessa quinta-feira, a OceanGate, responsável pelo submersível, não estão nem chamando de submarino, né? Informou que todos os ocupantes morreram. Acreditamos que, infelizmente, perdemos nosso CEO, Stockton Rush, Shahzada Dawood e seu filho Suleiman Dawood, que é um moleque de 19 anos que foi junto com o pai, um outro milionário. Esse CEO, se não me falha a memória, é um bilionário. Tinha esse Hamish Harding e esse Paul Henry Nargeol. Um desses dois últimos também, se não me falham as informações que me chegaram, 2 são bilionários, o dono e mais um, e os outros são multimilionários, parte dos verdadeiros capitalistas desse mundo, né? E aí os caras gastam o que é um dinheiro de uma tubaína para eles, para descer 4 quilômetros para baixo da linha do oceano, para enfrentar uma pressão. É besteira falar o quanto é grande, mas tipo, uma pressão simplesmente capaz de liquefazer um ser humano quando arrebenta a contenção de um submarino, por exemplo. E a pessoa paga uma tubaína para participar dessa ideia de jirico de um outro bilionário que está querendo ganhar dinheiro nas suas costas. São tantas camadas de falta de neurônio que me faltam palavras, velho. Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um distinto espírito de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger seres humanos. Os oceanos do mundo. Aham. Nossos corações estão com essas 5 almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Para a família, realmente é trágico. Isso não tem como ignorar. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam, informou o comunicado da empresa. Para todos que conheciam, não sei, porque aí envolve funcionário também. Não sei se funcionário bilionário é feliz. Veja os funcionários da Amazon, por exemplo. Feliz lá é só CEO. Feliz lá é só o Jeff Bezos, que tem um pirocão espacial para viajar uma vez por ano. Feliz no Twitter é só o Elon Musk, que está lá agora falando que o termo cis é um palavrão, é um termo ofensivo. Ai, meu Deus. É impossível. Esse é um momento muito triste para toda a comunidade de exploradores, não. E para cada um dos familiares daqueles que se perderam no mar, sim. Acrescentou a empresa em outro trecho comunicado. As identidades das 5 pessoas que estão a bordo da embarcação foram confirmadas ao longo do último dia. Meu Deus. Sabe? E assim, aí a gente vê as matérias a respeito do cara, sabe? Ó, se quiser ficar salvo, não saia da cama. Um cara que tem umas filosofias dessas. Ignorou alerta de segurança sobre o submarino do Titanic e chamou as acusações de infundadas. Esse é o tamanho do ignorante, do egocêntrico, do espertão. Mas parando para pensar assim, quem devia realmente ter pago o preço pela própria imbecilidade era o cara. Infelizmente, outros acreditaram que a imbecilidade dele era a genialidade. E aí foram imbecis por tabela. Ai, meu Deus. Olha aí, não. Queria ser uma espécie de Capitão Kirk. Encontrar novas formas de vida. Não queria ser o passageiro do banco de trás. Olha o tamanho do ego, olha o tamanho da ilusão, olha o tamanho da ignorância. Foi assim que Stockton Rush, presidente fundador da OceanGate Expeditions, empresa que desenvolveu o submersível Titan, falou sobre si em entrevista que concedeu no final de 2022. E por isso não é de se estranhar que o ex-piloto, que se tornou empresário,
tenha seguido passos rumo à aventura como o personagem da famosa saga de ficção científica Star Trek. Vocês estão querendo puxar o saco do defunto, né, gente? Rush é o piloto do subversível que desapareceu no último domingo, dia 18, com mais 4 ocupantes, rumo ao local em que repousam os restos do famoso transatlântico Titanic, sob as águas geladas ao redor de Newfoundland, no Canadá. Nessa quinta-feira, 22, a Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmou que provavelmente o Titan implodiu e todos que estavam a bordo morreram. À medida que trabalhos de busca e salvamento prosseguiam, surgiu informações que colocavam em xeque a gestão de Rush e a segurança do submersível, feito de uma combinação de fibra de carbono e titânio que supostamente permitiria descer até 4.000 metros. Permitiria descer até. O limite da embarcação é exatamente onde está o Titanic. Ou seja, cedeu, tem buraco, precisa dar a volta em qualquer coisa. Se fodeu. Os caras não tinham margem para erro num negócio feito para economizar até as cuecas. O que acontece agora após a confirmação das mortes? Seguimos a vida. Sobe os créditos. Se isso aqui é real, é pior ainda. Rush 61 americano, mas não qualquer um. Como não qualquer um? Ele era descendente de Richard Stockton e Benjamin Rush, 2 dos signatários da Declaração da Independência. Meu Deus. Ou seja, é um herdeiro. Em 80, o empresário explorador ingressou na Universidade de Princeton para cursar engenharia aeronáutica. Estudos combinou com os de pilotos comercial. Em 81, estou a pessoa mais jovem no mundo a receber a licença para pilotar um jato DC-8 por 3 verões. Trabalhou em uma companhia aérea e operava no Oriente Médio, segundo informações da página Ocean Gate Expeditions. Em 80, tá, tudo informação dada por ele. Em 84 ele foi para a McDonnell Douglas, agora parte da fabricante de naves da Boeing, como engenheiro de teste caça F-15. Ele também esteve envolvido com um programa dedicado ao desenvolvimento de mísseis anti-satélite. Toda a minha vida quis ser astronauta. Eu fazia parte da multidão que queria participar da Apollo. Para atingir esse objetivo, tentei ser piloto de caça, mas minha visão não era boa o suficiente. Então tive uma epifania. Eu tenho dinheiro. Não era sobre ir ao espaço, era explorar. E percebi que o oceano é o universo. É aí que está a vida. Na entrevista que concedeu à CBS em 2022, o empresário admitiu que as peças usadas para montar o Titan foram compradas em lojas de item para acampamento e que as câmeras instaladas no barco eram as mesmas que qualquer pessoa pode comprar em lojas de eletrônicos na internet. Parece que foi improvisado, disparou o jornalista ao empresário que negou. Trabalhamos com a Boeing, a NASA e a Universidade de Washington, disse ele. Certifique-se de que o compartimento central não será destruído pela pressão sobre os ocupantes. Os propulsores podem parar de funcionar. As luzes podem apagar e tudo mais pode falhar. E você ainda estará seguro. No entanto, as explicações do empresário não convenceram o jornalista, que insistiu na segurança do navio. Naquele momento, Rush afirmou: segurança é puro desperdício. Se você só quer estar seguro, não saia da cama. Não entre no seu carro. E morreu. No episódio, o fundador do Open Gate apenas admitiu que sua única preocupação era que seus tripulantes não batessem a cabeça ao perder equilíbrio na descida ou na subida ou que as redes de pesca pudessem impedir o submersível de voltar à superfície. Apesar das declarações, quem o conheceu garante que a segurança sempre foi a prioridade. Stockton Rush é um visionário e não levou as pessoas para lá de forma descuidada e arriscada. Ele é muito cuidadoso e metódico e tentou mitigar os riscos da melhor maneira possível, disse Fred Hagen, amigo do empresário, durante uma entrevista anterior à notícia das prováveis implosões e morte. Rush sabe que o fundo do oceano é uma parte crítica da solução para a crise das mudanças climáticas. Deus, meu Deus, meu Deus. O som de batida parece que podia ser já só
os pedaços, né, do submarino, porque se isso aqui foi real, é som compatível com uma implosão. Tá, o som foi considerado não definitivo, mas ele orientou a busca. Essencialmente encontramos 5 diferentes pedaços importantes de destroços que nos indicaram que eram o que sobrou do Titan. Pois é, mano. E assim, 5 milionários foram de arrasta para baixo. E, infelizmente, 5 mortes, felizmente, de bilionários. E é por causa de todo esse rolê sem cérebro que eu lembrei do prêmio Darwin. E aí eu pergunto para vocês, tem mais candidato a prêmio Darwin por aí? Vocês já viram algum esse ano? Qual que vocês acham que pode roubar o primeiro lugar da nossa primazia de causo dos meninos do submarino? Para quem tá vendo isso no YouTube, tá ligado já, né? Deixa aquele like, comenta, compartilha, segue o canal e tamo junto. Bom, por enquanto é só. Voltamos na próxima. Muito obrigado por enquanto e tchau.